Pai do Senhor Jesus, seja mais bem-vindo a mais um vídeo do canal Voz do Clano no Deserto. Deus tem uma palavra para o meu e teu coração nesse dia. É um prazer imenso estar com você aí do outro lado para nós refletirmos um pouco na palavra de Deus. Se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe o like para que o canal cresça e nós possamos ganhar mais almas, mais vidas para o reino de Deus. Neste dia eu queria meditar com você na palavra de Deus em Romanos capítulo 8, do versículo 35 ao 39, amém? Romanos capítulo 8, verso 35 ao 39, que está escrito assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente no século, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Meus amados irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele fazendo uma pergunta ao povo, aos romanos, em certa vez onde ele estava discorrendo a palavra de Deus, e aquele povo ali, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo afligidos, estavam sendo oprimidos pelo sistema romano, estavam em uma maneira onde muitos deles já tinham deixado a fé em Jesus Cristo, onde muitos deles tinham deixado até a sua nação por causa da perseguição do Império Romano, onde o Império Romano começou a matar muitos deles, a aprisionar, a chicotear, a espancar, a apedrejar até a morte. Mas nós sabemos que Paulo, ele foi um exemplo. Deus usou Paulo como um exemplo, porque Paulo era zeloso pela lei. Paulo, em muitas ocasiões, ele dava carta para que soldados romanos apedrejassem, matassem, prendessem, chicoteassem, espancassem o povo que seguia Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz que Paulo foi transformado pelo poder de Cristo. Paulo teve um encontro verdadeiro com Cristo. E nós vemos aqui a natureza de Paulo agora, nós vemos a personalidade de Paulo, do Paulo da graça, e também nós vemos que é totalmente diferente do Paulo que conhecia a lei, ou seja, a letra. Hoje em dia, o que é que nós podemos aprender com essa mensagem, com essas palavras, quando ele diz aqui: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nós vemos Paulo aqui, ele com uma confiança tremenda no seu Deus, uma confiança tremenda no Jesus Cristo, a quem ele outra hora perseguiu, porque o encontro que Paulo teve com Jesus Cristo foi verdadeiro. Foi um encontro onde Paulo foi transformado por completo, onde Paulo deixou de ser Saulo e veio a ser Paulo, onde Paulo deixou a natureza pecaminosa, a ira da maldade, a ira da lei, o zelo pela lei, e passou a ser um cordeiro de Deus, um servo de Deus, um homem do coração manso, um homem do coração puro. Nós sabemos que Deus, ele é o Deus que transforma. E existe casos de pessoas, de ser humano, que só Deus tendo um encontro para que essa pessoa possa ser transformada. Assim como foi Paulo. Nós sabemos que muitas pessoas, eles não são transformados da noite para o dia. Existem pessoas que passam por um procedimento. Existem pessoas que passam por anos, por meses. E existem também outros tipos de pessoas que eles têm um coração mais maleável, um coração mais quebrantado. Eles são transformados mais rápido por Deus. E também existe uma transformação específica quando Deus tem uma chamada grande na vida do ser humano, uma chamada com urgência para que aquele ser humano faça algo da obra de Deus urgente nessa terra, nesse mundo. Aí Deus transforma ele de uma hora para outra, como ele transformou a água. Porque nós servimos ao Deus da transformação, o Deus que transforma. Só Ele quer ir, e você também. E nós vemos aqui que quando a perseguição começou, os cristãos serem perseguidos ali em Jerusalém, em Roma, nas cidades vizinhas, nós sabemos que muitos dos cristãos que ali seguiam Jesus, eles abandonaram a fé. Abandonaram a fé porque quando eles iam para a sinagoga, os próprios sacerdotes que estavam corrompidos, eles começavam também a perseguir os cristãos. Nós sabemos que a perseguição, ela não veio contra os cristãos, ela não veio de Roma.
mas ela veio do sistema religioso de Jerusalém. Ela vem dos sacerdotes que estavam corrompidos, que estavam vendendo, comerciando no templo, onde outra hora Jesus Cristo chegou e expulsou todos eles com chicotes, virou as bancas deles e soltou os animais que eles comerciavam, porque eles tinham feito da casa de Deus um ninho, uma raça, um covil de ladrões, onde foi feito para ser feita a adoração, um lugar que um templo foi feito para invocar a presença do Deus vivo. E nós vemos que os sacerdotes se iraram, levaram Cristo à morte à cruz. Eles pensavam que tinham acabado com o propósito de Deus, mas foi aí que eles se enganaram. Deus sempre levanta alguém. Deus levantou Paulo em meio a tanta perseguição. Deus levantou mais um homem que as pessoas olhavam para ele e temiam aquele homem, por causa do zelo que ele tinha pela lei, por causa do zelo que ele tinha pela sua identidade, pela sua aparência, pela sua posição social. Mas a palavra de Deus diz que de que adianta o homem ter tanta aparência, o homem ter tantas coisas, ter tantos títulos, o homem ter tantas coisas materiais, ganhar tanta fama, e ele não ter Deus. Não adianta nada. E nós sabemos que Paulo usou esse homem, aquele que mais perseguiu. Paulo levantou ele, transformou ele e usou ele como exemplo, para que eles saibam que contra Deus não há investida. Contra aqueles que estão em Deus não há investida no que dê certo. E Paulo diz aqui, advertindo ali o povo, os cristãos, que ele pregava, que ele estava congregando, estava acolhendo as ovelhas dispersas de Israel. Paulo, agora motivado pela fé, cheio de coragem, cheio do Espírito Santo, Paulo começa a encorajar eles, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A espada, a fome, a nudez, a perseguição, nada poderá nos separar do amor de Cristo, porque Cristo nos amou primeiro. Eu quero dizer a você aí, nesse momento, que antes de servir ao mundo, que antes era ruim, que antes as pessoas olhavam para você, temiam, cortavam o caminho, tinham até medo de passar por perto de você, e Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te fez um propósito, te renovou, te batizou com o Espírito Santo, e você começou a trilhar os caminhos de Deus, assim como Paulo começou a pregar o Evangelho com força, com fervor, com coragem, com ousadia, e Deus começou até a fazer milagres através da tua vida, a salvar, sarar, libertar, curar. E quando os religiosos viram isso em você, eles tentaram fazer o mesmo que os sacerdotes fizeram com Paulo. Tentaram calar Paulo, tentaram calar os discípulos de Jesus Cristo, tentaram calar Pedro, João, Tiago, Judas. Tentaram calar todos os discípulos de Jesus Cristo, porque Deus estava usando a vida deles. Quantas vezes eu e você, quando nós nos colocamos diante dos pés de Jesus Cristo, nos entregamos a Ele, na inocência, no primeiro amor, em uma religião, Deus começa a nos usar, Deus começa a aparecer na nossa vida, porque é Deus quem faz tudo, nós não somos nada, mas somos apenas um instrumento pequeno nas mãos de Deus, onde Deus faz grandes coisas, se nós cremos. Porque o próprio Jesus Cristo disse: se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Aleluia. E muitas vezes o sistema religioso, ele não quer que você se destaque, ele não quer que Jesus Cristo apareça na tua vida. E eles começam a te perseguir. Eles começam a destruir teus sonhos. Eles começam a te recantear, te calar. Eles começam a te rejeitar, a te aprisionar. Eles começam a te deixar de lado, no mal de esquecimento. Formas de perseguição. Perseguem teu psicológico. Te criticam, zombam de você. Dizem que você não é nada, que você não chegará a lugar nenhum, que você não é ninguém. Mas a palavra de Deus, nós vemos o servo de Deus Paulo como exemplo, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será que um sacerdote corrompido, um religioso, seja quem for, um feiticeiro, uma pessoa que te humilhou, uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que tem inveja de você, vai te separar do amor de Cristo? Será que a perseguição na escola, no teu trabalho, na tua casa, no meio da tua família, no meio da sociedade onde você vive, vai fazer você desistir de Cristo também? Será que falta de alguma coisa na tua vida? Será que falta de algum objeto material?
Será que é a falta de veste, falta de um sapato? Será que é a falta de um alimento, uma dificuldade, uma falta de emprego? Será que uma esposa que te abandonou, um esposo que te abandonou, ou algum filho que está te fazendo sofrer, ou algum parente, ou alguém próximo a você que está tentando te atingir, vai fazer você se separar de Cristo? Nada pode te separar de Cristo, se você se entregou a Ele de verdade, assim como fez Paulo. Se Cristo teve um encontro contigo verdadeiro, jamais ninguém poderá te parar. Jamais ninguém poderá te vencer. Será que alguém que te ameaçou? Será que é alguém que fez trabalhos de feitiçaria para tirar a tua vida, para colocar enfermidade em você? Será que uma enfermidade no teu corpo? Será que uma falta de saúde? Será que uma depressão vai te separar do amor de Cristo? Eu te pergunto, porque todas essas coisas já tentaram me atingir também. Desde o começo da minha fé, quando eu estava no primeiro amor. Quando eu pregava a palavra de Deus com força, com vontade, quando eu era mais jovem. Eu me lembro que eu me converti a Deus por amor. Eu tinha prazer em ler as Escrituras todos os dias, em orar. Orava 3 vezes ao dia. Tinha vezes que eu orava mais. Era humilde, não tinha emprego, não tinha casa. Só tinha meu pai e minha mãe, meus irmãos. Era humilde, sempre fui humilde e quero morrer humilde. Porque a palavra de Deus diz que o ser humano ele tem que ser humilde. Mas nada, nenhuma das faltas que eu tive aqui ou que eu tenho, puderam me destruir nem me separar do amor de Cristo. Às vezes pode faltar o pão, às vezes estou sendo perseguido, às vezes estou sendo caluniado, rejeitado, às vezes estou sendo oprimido, às vezes as pessoas me tratam com indiferença, às vezes me defamam, mentem a meu respeito, às vezes as pessoas me colocam fora de ministérios, me deixam nos bancos, calado, eu não prego nos templos religiosos, mas nada disso poderá me separar do amor de Cristo Jesus. Porque eu sei quem me chamou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sirvo ao sacerdote dos sacerdotes, eu sirvo ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu sirvo ao médico dos médicos. Uma enfermidade também não pode me separar do amor de Cristo. Uma falta de bem material não pode me separar do amor de Cristo, porque eu sei conviver com isso desde a minha infância. Eu sei o que é sofrer também. Eu sei o que é sentir frio, sei o que é sentir desprezo, sei o que é sentir solidão, eu sei o que é ser rejeitado. Mas eu me alegro em Cristo Jesus, porque Ele disse, quando vocês sofrerem cada uma dessas coisas, lembre-se que primeiro eu fui perseguido. Lembre que primeiro eu fui rejeitado. Lembre-se que primeiro eu fui zombado. Lembre-se que primeiro lançaram mau testemunho contra a minha vida. Lembre-se que muitas vezes eu fui perseguido, fui colocado nas prisões, me ameaçaram. Lembre-se que muitas vezes me colocaram no mar do esquecimento, as pessoas não queriam chegar perto de mim. O sistema me rejeitou, Jesus Cristo disse. Alegrai-vos quando forem perseguidos por causa do meu nome. Porque antes que vos perseguissem, me perseguiram primeiro. É isso que Jesus Cristo nos diz e eu encontro força para prosseguir, para jamais me separar do amor de Cristo. Nem a fome, nem a espada, nem a enfermidade, nem falta de bens materiais, nem a nudez, nem a solidão, nem o abandono, nem o desprezo de ser humano nenhum aqui me separará do amor de Cristo, porque Deus é maior do que tudo. Aquele que está em mim é maior do que o que está nessas pessoas que cometem tal abominação. Mas que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que te perseguem, porque você é uma bênção de Deus, porque você é um instrumento de Deus, porque você segue a Jesus Cristo e não segue ao sistema, não segue a nenhum religioso, nenhum sacerdote daqui da terra. Mas, em primeiro lugar, você tem que servir ao sacerdote dos sacerdotes, que é Jesus Cristo, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, ao médico dos médicos, aquele que criou os céus e a terra, que criou o universo, que criou os peixes do mar, que criou as aves do céu, que criou os animais silvestres, que criou a mim e a você. Aquele que me amou primeiro, antes que eu viesse a existir, antes que você viesse a existir, antes da eternidade.
já te amou primeiro, porque você já fazia parte do propósito da mente de Deus. Você é muito especial. Lembre-se disso, eu e você, nós somos especial, nós temos um valor inexprimível para Deus. Nós não podemos valer nada para os seres humanos aqui da terra, mas para Deus você é precioso. Fica com Deus e que Deus te abençoe. E nunca deixe de servir a Deus, em momento nenhum, por causa de perseguição, por causa de rejeição, por causa de algum sacerdote, de alguém que não te aceita. Mas lembre-se que você serve a Deus e você pertence a Ele. Isso é o que basta. Amém? Que Deus te abençoe. Que essas palavras possam servir de ânimo para a sua vida. Que você possa encontrar força em Deus e olhar somente para o alvo, que é Jesus Cristo. Porque foi Ele quem deu a vida por vida. Ele deu a vida dele por a mim e por a tua vida. Lá na cruz do Calvário. Isso é o que importa. Que Ele morreu por mim e por você. Não foi sacerdote, não foi quem está te perseguindo, não foi quem está te desprezando. E morreu por você, mas foi Jesus Cristo. Ele suportou tudo isso primeiro, para que você, através do seu exemplo, nós encontrássemos força para resistir também e perseverar até o fim. Amém? Que Deus te abençoe, se inscreva no canal, Voz do que Clama no Deserto, aperte o sininho, deixe o like, compartilhe, para que quando tiver outro vídeo de mensagem você possa ser notificado. Fica com Deus. Amém.